Bora aí, bora para mais um vídeo, mais uma aula, bora para mais um dia, bora botar para quebrar, bora para mais um dia em que possamos governar sobre todas as coisas, trazer a prosperidade para a nossa vida. Como? Mas como que a gente traz a prosperidade? Trazendo o autogoverno para a nossa vida. O que significa autogoverno? Governar a si mesmo. Ah, mas eu estou sozinho aqui e Deus? Deus já instituiu para nós a forma de nós governarmos a nós mesmos. Já lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine, cresça, multiplique sobre todos os animais, os peixes nos mares, as aves nos céus, e domine sobre toda a terra. Isso é governar. Isso nós temos que trazer para a nossa vida o autogoverno, governar nossas emoções. Eu não tenho que ser um objeto que vive reagindo contra um sentimento de ira, um sentimento de raiva sobre alguma coisa, sempre reagindo conforme aquilo que surge na nossa vida. Quando nós paramos de reagir, nós trazemos para a nossa vida o senso de autogoverno. Junto disso vem a autorresponsabilidade. Você tem o poder de ser autorresponsável. Tudo aquilo que acontece na sua vida é reflexo daquilo que você planta e colhe. Tudo aquilo que você tem na sua vida é aquilo que você merece. É você que merece a vida que você tem, porque você plantou a vida que você está colhendo agora. Hoje eu venho falar um tema relacionado ao medo, nessa sequência, nessa playlist de aulas que falamos sobre o medo, como vencer o medo. Hoje eu vou falar qual que é a sua decisão perante o medo. A sua decisão perante o medo é lutar ou fugir? Antes de qualquer coisa, antes de eu falar qualquer coisa aqui, eu quero pedir três coisas para você. Primeiramente, dá um like. Depois, faz um comentário. Coloque assim: eu sempre decido na minha vida combater o medo. Eu sempre decido na minha vida combater o medo. Escreva no comentário e depois aperta o botão do transbordo. Qual que é o botão do transbordo, Otácio? É o botão de compartilhar. Quando você aperta esse botão de compartilhar, você está transbordando, passando para mais pessoas, porque muitas outras pessoas também precisam receber essa mensagem. Então eu quero que você traga o transbordo para a sua vida. Você está recebendo uma informação e a partir de agora você é responsável por tudo que acontece na sua vida, tanto a prosperidade como a escassez. Então faz essas três coisas que eu pedi para você. Dá um like, faz um comentário e aperta o botão do compartilhar. Compartilha com outras pessoas que precisam dessa informação. Eu quero trazer aqui alguns fatos que aconteceram comigo. Um fato, na verdade. Lá em 2009, 2010, eu iniciei a minha carreira, na época, com os meus 18 anos, 18 para 19 anos, nas Forças Armadas. Precisei passar por aquela fase e chegou um momento em que eu estava num treinamento físico muito rústico e pesado. Porém, o que acontece? Diversas formas, eu não sabia o que me esperava, mas por tudo aquilo que eu estava passando naquele ambiente, treinamento pesado, embaixo do sol, treinamento de resistência para não só resistência física, resistência mental, resistência emocional, diante de tudo aquilo que precisava passar naquela fase. Diante disso, vinha várias vezes o medo de continuar, o medo do que pode ter, se o começo está sendo assim, o que pode me ocorrer depois disso tudo. E o medo sempre foi aumentando. Senti o medo. Primeiro passo para a mudança é você reconhecer. Eu reconheci que eu estava com medo. E naquele momento me surgiu uma ideia. Eu tenho duas opções: eu permaneço aqui ou eu peço para sair. Toco o sino, bato o sino e saio. Não sou obrigado. Eu tenho o poder da decisão nas minhas mãos. E a partir daquele momento eu comecei a ponderar, comecei a avaliar situações. Se eu fico, eu vou suportar, mas eu também não sei o que vai acontecer, mas eu vou suportar e eu vou descobrir o que vai acontecer. E se eu desisto, eu vou voltar para minha casa, perante o meu pai, perante a minha família,
de cabeça baixa como um derrotado. E pior ainda, a mentalidade que me veio na cabeça é que se eu voltasse, não é perante as outras pessoas, mas perante mim mesmo, eu sabia que eu estava abrindo uma outra porta para ser um covarde na vida, ser um covarde. Então, naquele momento, eu descobri que todas as vezes que, se eu decidisse desistir de alguma coisa, surgiria uma porta que ia me travar, porque quando eu decidisse ficar ou permanecer em outro desafio, primeiramente, o que ia acontecer? Ia surgir na minha cabeça a memória de uma desistência, e consequentemente isso iria aumentar a minha vontade de desistir se eu desistisse, e isso ia forçar, eu falar assim: ô Tássio, qual que é o seu propósito de permanecer nesse novo desafio, sendo que você já desistiu? Permaneça nesse modo que você está agindo. Qual que é a diferença de você desistir agora, sendo que você já desistiu? A nossa mente, a nossa vida, nós temos a tendência de permanecermos no trilho de acordo com uma decisão que já feita lá atrás. Nós, seres humanos, temos a tendência de sermos coerentes com aquilo que falamos, com aquilo que vivemos. E essa coerência não importa se você fez uma decisão certa ou errada, mas se você fez uma decisão de escolher um caminho errado, a tendência é você escolher conforme aquela primeira decisão. Então a nossa tendência é sermos coerentes. Se você vai para o caminho que gera frutos bons, essa tendência é você continuar. A tendência não quer dizer que continuará. E se você escolhe um caminho que gerará frutos ruins, a tendência é que você continue fazendo escolhas ruins, até que haja um processo de decisão, você coloque mais energia, você saia desse processo de dependência de uma escolha para trás. E aí que vem uma chave muito importante: se você errou, você não tem compromisso com o erro, então volte atrás e mude. Se você errou, falou e disse, e aquilo foi um erro, você não tem um compromisso com o erro, então volte atrás e conserte. Essa é uma chave para quem já continua fazendo escolhas erradas, escolhas que são para não combater o medo, mas sim sempre fugir do medo. E aí eu quero fazer algumas perguntas para você. Qual que é a decisão que você toma sempre na sua vida? Qual que é a forma de você operar e decidir as suas escolhas? Quais são as suas escolhas que você tem para a sua vida? Você tem a escolha de lutar, de ir em frente, ou de fugir, ficar retrancado com medo, tomar uma postura vitimista diante de um desafio? Qual que prevalece, lutar ou fugir? Quando você luta, você decide lutar, o que você sente? Qual que é o sentimento que você tem quando você decide lutar? Um sentimento de garra, de força? E quando você foge, o que você sente? Qual que é o sentimento que surge quando você foge? E eu quero falar para você que a sua decisão é ganho ou perda de território para o medo. Todas as vezes que você decide combater, você deu um passo mais à frente em relação ao medo que você sente. Qualquer medo, medo de empreender, medo de investir, medo de trabalhar, medo de acordar e viver a sua vida, medo de prosperar, medo de ganhar dinheiro, medo de amar o próximo e não ser decepcionado. Todos esses medos, toda vez que você decide lutar ou permanecer, fugir no caso, lutar ou fugir, ou você ganha território ou você recua e o medo ele vai travar você. Se você decide lutar, permanecer e lutar, aquele território do medo você conquistou. Decidiu lutar, decidiu ir à frente, vencer aquele medo, você conquistou aquele território. Agora, se você decidiu fugir do desafio, o que acontece? Aquele território não é conquistado, você é conquistado cada vez mais para o medo. Eu quero que você imagine que o medo, ele é um monstro. Imagina um monstro, um gigante Golias, né? O gigante clássico da Bíblia, que foi derrotado pelo pequeno Davi. Lá fala que ele era um moço de gentil aspecto, mas ele já tinha derrubado
matado um urso, matado um leão. Ele era audaz, forte, corajoso. Mas acima de tudo ele recebeu força que não era dele. Agora imagina que o medo, ele é um monstro. Esse medo, esse monstro, ele gera um medo. E se você não enfrenta, sabe o que acontece? Ele vai se alimentar desse medo que ele mesmo gerou em você. E você acabou se acovardando. E cada vez mais ele fica forte. Então, eu quero que você imagine, é um sistema que se retroalimenta. Existe um monstro chamado medo, e todas as vezes que você não enfrenta, você foge dele, esse medo, esse monstro, ele vai gerar medo em você, e você, é a aparência, você foge. Todas as vezes que você foge, ele vai pegar esse medo que você produziu, que você alimentou, ele jogou para você a isca, você alimentou, você fugiu. Ele vai pegar esse alimento, vai se alimentar e vai ficar um pouco maior. Ficando um pouco maior, o que acontece? É aquilo que eu falei. Todas as vezes que você foge, você abre uma nova porta para decidir na sua vida, nos outros desafios, continuar decidindo fugir. Não vai ter coerência, você vai pensar, eu já fugi várias vezes, então o meu modus operandi é continuar fugindo. E quando você luta, quando você decidir lutar, sem se preocupar com os resultados, só de você lutar contra esse medo, ele já não vai crescer mais na sua vida, ele vai ficar ali. Rapaz, ele vai falar assim, isso daqui é osso duro de roer, isso daqui é difícil de eu combater. Já não mostrou tanta fraqueza, ele mostrou resistência, então ele vai tentar novamente, e aí você vai crescer. Essa energia dele acaba vindo para o seu crescimento. Ele gerou medo, o medo tem toda aquela aparência. Mas como assim esse medo? Esse medo é gerado por ele? Não, é a percepção que você tem sobre os fatos. A maior parte dos problemas que nós criamos e os medos que nós criamos, eles não existem, eles estão na nossa cabeça. Essa percepção que nós temos é de acordo com os nossos filtros de vida, os nossos paradigmas, as nossas crenças. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de avião. Pode ser que você não tenha medo de voar de avião. Tem pessoas que têm medo de falar em público. Pode ser que você não tenha o medo de falar em público. Por quê? Porque ela tem uma crença que ela consegue. Crença de capacidade muito bem estabelecida. Ela sabe quem ela é, crença de identidade, crença de merecimento. Todas as crenças estão alinhadas. Mas para você pode ser que você tenha medo de falar em público e você não tem essa crença de capacidade, você não confia em si mesmo. Então, você resolver lutar, só de você lutar contra esse medo, ele já vai ficar contido. Você conquistou um território que era aquela latência do medo que ele gerou, ele já não vai se alimentar daquilo dali. Quem vai se alimentar daquela energia? Você vai pegar aquele combustível, jogar dentro de você, você vai crescer, gerar autoridade e vai ficar mais forte. Você vai ficar maior, vai gerar autoridade perante esse medo, ele vai diminuir, você vai ficar mais forte para você ter mais força. E ocorre o que? Você terá mais força para enfrentar novas versões de medo. Como assim novas versões? Imagina o castelo, já citei em outras aulas. Nesse castelo tem o rei medo da morte, ele é o que impera. Todos os outros medos, eles estão embutidos atrás do medo da morte. Nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro primitivo, ele não trabalha da forma normal, ele é na forma de sobrevivência. Então todas as vezes que você se sente ameaçado por falar em público, alguém te critica alguma coisa, alguém te julga, alguém te reprova, ele vai para o cérebro primitivo e traz a ideia de que se você continuar desse jeito, você vai morrer. Então você tem que sobreviver. Sobrevivendo, o que você vai fazer? Você vai reagir, vai ficar ignorando, você vai ficar esperando os aplausos. Quando alguém te critica, você vai ficar nervoso, porque você quer ser aceito, você não quer ser recriminado ou deixado de lado. Então todas as vezes que você lutou e venceu uma luta, além de você se tornar grande, você, perante o seu problema, perante o seu medo, você vai ter autoridade, e aquilo tudo não vai te afrontar mais. Vai surgir outros medos, é uma casca, é uma cebola, ela tem várias camadas.
Surgiu um problema, você vai resolvendo e vai tirando a casca, e vai tirando a casca, tira outra camada, e vai rompendo, vai tirando outra camada. Sempre surgirá novos medos, conforme o seu padrão, e nunca vai parar. E aí eu quero deixar uma tarefa aqui no meio dessa aula. Eu quero que você se pergunte: a quem realmente você tem medo? De quem realmente você tem medo? Eu quero que você faça uma lista com as coisas que realmente te amedrontam. Faça uma lista com 10 coisas que realmente tiram a sua paz, que te dão medo. Ah, mas por que tarefa? E por que essa lista? Porque, primeiramente, você não pode lutar contra aquilo que você não conhece. Se você conhece, você já sabe onde está. É igual você entrar num quarto, numa sala escura, você não tem luz. Luz é colocar luz sobre o problema, é você identificar onde que está o seu problema. Não tem uma lâmpada que você quer, você não saberá onde estão esses problemas. Se você não conhece onde está, você não pode lutar contra nada. E o medo, ele é um presente que nós pegamos, que não deveríamos pegar, nós pegamos de outras pessoas que têm medos também. E esse medo nós pegamos por falta de informação. Ah, tem medo de investir? Provavelmente é porque você viu ou ouviu alguém falando que quebrou depois de ter investido. Você tem medo de falar em público? Provavelmente é porque você viu, sentiu a vergonha, ouviu alguém passando vergonha por outras pessoas rirem por ela ter cometido um erro, por falar em público. Não. Toda vez que alguém ri, você absorveu isso como uma experiência sua, você pegou, ninguém te deu, por falta de informação, você não se conhece. Você não se conhece, você sabe que as suas crenças de identidade estão todas bagunçadas, você acredita que você é por ter alguma coisa, você não sabe a sua essência, você não confia na sua capacidade de executar as coisas. E esse medo você pega de alguém por você não conhecer a si mesmo. E como combater, Otácio? Valorize primeiramente as suas virtudes. As suas virtudes. Valorize as suas capacidades. Você é capaz. Ah, mas eu não estou me sentindo capacitado. Isso é uma situação, é um fato temporário, é uma condição temporária. É um fato temporário. Por quê? Se você investir em conhecimento e decidir agir, você tem que entrar em ação. Isso você vencerá essa barreira da capacidade. Você se tornará capaz. Quando você se torna capaz, você consegue agir, você vai entrar em ação, você vai gerar memórias de encorajamento, porque terá micros resultados. Empilhando micro resultado, você terá um grande resultado. O que é feito um prédio? De tijolo sobre tijolo, de blocos sobre blocos, de andar sobre andar. Dessa forma que é feito. Começa tudo na unidade. Do que você é feito? De átomos e moléculas. Juntou todo esse complexo, essas complexas unidades, tornou-se uma grande unidade. Tudo começa na unidade, no micro resultado que você tem, isso gera o grande resultado. E o mais importante disso tudo, só faça. Que você só de fazer aquilo que te amedrontava, você já vai romper. Só se joga. O medo, ele é algo que assusta latindo. Só latindo, ele não vai te morder. Ele só morde se você recuar. É um cachorro que só late. Já ouviu falar, cão que morde não late? Então, trata-se de um cachorro. O medo é um cachorro que fica latindo. Se você tem medo do latido dele, ele vai continuar latindo e ele vai te morder. Você vai perder espaço para ele. Latiu, vá acima dele. Parte para cima dele. Ele vai parar de latir e vai sair correndo. Conquistou território. E o mais importante disso tudo é você ter o poder da visualização na sua vida. Visualize-se em determinadas situações na sua vida, você vencendo tudo aquilo que te bloqueia, tudo aquilo que te trava, que te aprisiona,
Imagine, porque imaginar é um ato de fé. Você se imaginar conquistando tudo aquilo que você deseja. Visualize a sua vida com total diferença daquilo que você já está vivendo agora. Em outra vida, tem um ato de fé. Ah, mas eu não consigo. Não, deixe suas crenças de capacidade, que estão todas debilitadas, de lado. Imagine-se só. Sinta o ar, sinta aquele ambiente onde você quer estar. E o mais importante, aproxime-se daquilo que te causa medo. Esteja próximo daquilo que te causa medo. Eu tenho medo de falar em público. Esteja próximo de pessoas que falem em público. Ah, mas como assim? Uma hora você vai acabar falando em público, então você vai vencer o seu medo. Você pegará ferramentas que essa pessoa utiliza, de tão próximo que você está, e você começará a vencer os seus medos. E como descobrir novos medos, Otácio? Como? Se colocando em novos desafios e assumindo compromissos publicamente. Todas as vezes que você se coloca em novos desafios, vou fazer um desafio de correr todos os dias 2 km, e assume esse compromisso publicamente, vai lá no seu Instagram, vai lá no seu WhatsApp, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 1º de fevereiro, estou aqui assumindo um compromisso publicamente, vou correr todos os dias 2 km. Quando vocês não verem minha postagem aqui, me cobrem no direct, ou no WhatsApp, me cobrem no privado. Dessa forma, você vai se comprometer e você vai fazer. Vai ser algo benéfico que vai te ajudar a prosperar e crescer. Assuma novos compromissos e se coloque em novos desafios, para que você esteja sempre em crescimento. E eu quero agora que você, com toda essa energia dessa aula, que você pegue essa energia que eu estou mandando para você, essa informação que entra na sua cabeça, tire todos os bloqueios. Ah, mas o Otácio está assim, o cabelo dele está despenteado, que não sei o que é o ambiente. Deixa essas coisas fúteis que não trazem resultados e foque na informação que eu estou te passando. E eu quero que você sempre diga essas frases, essa oração, todas as vezes que você sentiu medo. Anota: nunca, de forma alguma, escreve isso daí, nunca, de forma alguma, eu ficarei passivo diante daquilo que me causa medo. Nunca, repita, nunca, de forma alguma, eu ficarei passivo diante daquilo que me causa medo. Sempre eu o enfrentarei. Assuma isso para a sua vida, faça essa oração, repita isso de forma metódica, todos os dias, 7 vezes por dia, 3 vezes por dia, 12 vezes por dia, que o resultado vai vir, porque o que você fala, você escuta e o sistema se retroalimenta. O que você escuta, você alimenta e muda as suas crenças. Dê um novo significado para tudo aquilo que você vive, para que você, da forma que você imaginar a sua vida, construa a vida dos teus sonhos. Beleza? Bora para mais um dia e vamos fazer uma oração de agradecimento no final. Feche teus olhos, respira fundo 3 vezes, tira a mão do teclado, deixa o celular e distração de lado. Respira fundo. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, a ti rendemos graças por todas as bênçãos recebidas, não somente pelas bênçãos, mas também pelos desafios, porque sabemos que o Senhor colocou no nosso caminho, porque o Senhor sabe aquilo que nós precisamos mudar e crescer. Tudo aquilo que nos aprisiona, nós sabemos, porque o Senhor coloca a peça-chave para a mudança da nossa vida. Para toda fechadura, para todo cadeado existe uma chave. Então nós te damos graça por todas as chaves que o Senhor tem nos dado e que nós possamos desbloquear tudo aquilo que nos trava, porque nós nascemos para vencer, nós nascemos para progredir, para crescermos, não para ficarmos estagnados, travados, bloqueados, vivendo uma vida medíocre, travada, uma vida de limitação, porque tudo que nós temos aqui na terra, o Senhor já nos deu, mas acontece que esses bloqueios não deixam nós aproximarmos daquilo que é nosso. E nós ficamos travados com medo,
Nós te damos graça por essa percepção, porque agora nós conseguimos entender e nós vamos nos desbloquear. Essas pessoas que estão aqui, elas vão pegar a chave exata e colocar no seu cadeado, desbloquear e vão pegar aquilo que já pertencem a elas. Trata-se de coisas que nós já temos, mas nós não vamos pegar. A maior parte das pessoas já tem disponível, mas elas não vão pegar, elas não conseguem estender a mão, por conta de si mesmas. Nós te damos graças por esse dia maravilhoso, graça pela vida dessas pessoas que estão aqui, graças por toda a vida que o Senhor já nos deu condições de possuir e de imaginarmos, porque isso tudo não é nem a sombra do que há de vir. Graças te damos por tudo. Amém. Esfrega a mão, porque todas as vezes que você esfregar a mão, você vai ter que falar assim: eu amo um desafio, eu amo resolver problema. Você diga agora: eu sou um bom resolvedor de problemas. Beleza? Bora para mais um dia, para de fofoca e vai cuidar da sua vida. Beleza? Bora para cima, prosperar e governar. Traga para sua vida a autorresponsabilidade e bora para cima mais um dia. Valeu!